de hoje, deixa eu ficar vermelhinho ali, aula do dia 6, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês rapidamente, eu ia começar recapitulando a aula passada, mas eu vou fazer o inverso. Eu vou começar, já que vocês têm que entregar o modelo semana que vem, eu vou começar explicando minimização e depois eu recapitulo a aula passada, que eu acho que fica melhor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, um momento. Uma coisa aqui. Tá, bora lá. Gente, se vocês tiverem alguma coisa para falar, falem agora, hein? Antes de eu começar a aula. Vocês têm alguma pergunta a fazer? De qualquer forma, todas as nossas aulas estão lá gravadas. Então, quem faltou qualquer aula não vai ter grandes dificuldades, porque pode pegar as aulas lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. O nome desse assunto ali é transporte na realidade, porque nas últimas aulas a gente trabalhou mais com maximização. Hoje a gente vai trabalhar com minimização, que foi um dos questionamentos de alguns alunos nas aulas passadas. Eu disse assim, espere um pouquinho, que nas próximas aulas nós trabalharemos com minimização. Como a gente está trabalhando de forma remota, não tem muito assim como a gente aplicar muitas coisas. Então, eu fiz a opção da gente trabalhar minimização e transporte. Transporte não quer dizer tem a ver com deslocamento, mas eu acho que a palavra que tem mais a ver é alocação de recurso na realidade, que é você alocar o recurso, transporte, é você alocar um recurso de um lugar para outro. De uma forma geral, quando a gente pensa em transporte, geralmente a gente pensa na questão de logística, né? Mas transporte não é só isso. Quando eu falo alocar recursos, pode ser pessoas, de um turno para outro, pode ser, deixa eu pensar mais aqui, alguma coisa, uma matéria-prima, né? Então, assim, pode ser fazer um horário, um plantão de um horário de enfermeiros, médicos, policiais, etc. e tal. Então, quando a gente fala em transporte, eu quero deixar bem claro que também tem a ver com a alocação de recursos. Mas, com certeza, uma das formas que vocês mais conhecem para poder trabalhar a questão de minimização, trabalhando transporte, e que nós estamos utilizando muito hoje, é a questão de logística. Apenas para recapitular, não sei quem já viu logística, existem dois tipos de logística. A logística eficiente e a logística responsiva. Toda vez que eu falar de logística eficiente, eu vou estar falando de produtos, na realidade, que são produtos padronizados. Toda vez que tiver padronização, é um padrão. Toda vez que tiver padronização de produtos, eu vou trabalhar com logística eficiente. Toda vez que eu for falar de produtos customizados ou serviços customizados, eu vou trabalhar com logística responsiva. Customizado. Eu vou trabalhar com logística responsiva. Então, tem essa tabelinha que tem lá no livro, no capítulo 3, do livro de capa azul, e que ele mostra justamente isso, né? A diferença entre... no capítulo 3 tem essa tabelinha igualzinho, que fala justamente o que é a logística eficiente e o que é a logística responsiva. De uma forma geral, eu posso dizer o seguinte, que o principal papel da logística eficiente é a gente trabalhar com produtos que são padronizados. Então, a gente vai buscar sempre
trabalhar com custo. Então, toda vez que a gente trabalhar com logística eficiente, a gente vai trabalhar com custo, porque esse é o foco. Então, a gente vai usar sempre um modal que é mais barato, de forma a acumular muitos produtos, tipo trem, navio, e aí transportar. Enquanto na outra logística, teoricamente, o consumidor, que é o customer, por isso que é de customização, ele está disposto a pagar por um transporte mais caro, até porque o seu produto ele é customizado. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar avião. Existe uma certa flexibilização em relação ao tipo de transporte, em relação ao mercado, mas o objetivo principal do mercado é utilizar mesmo um transporte que seja mais, vamos dizer assim, que o preço não é o foco principal, e que o foco principal é o produto em si, né? Porque o mercado ele está disposto, com produtos customizados, a pagar muito mais caro, porque ao fazer o produto customizado, ele é feito através de pedidos. Então, você trabalha mais assim com a produção em just in time. Quando a gente trabalha, no caso, a logística responsiva, se o consumidor está disposto a pagar mais caro e se é um produto mais customizado, então geralmente vão ter margens de lucros muito mais altas do que na logística eficiente, obviamente. Pensando nessa estratégia de fabricação desse tipo do produto, o foco da logística eficiente é sempre a redução de custos. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que na logística eficiente, eu vou trabalhar sempre, o meu foco vai ser o custo, vou botar a letra C, e na logística responsiva, meu foco vai ser o tempo de entrega, vou botar a letra T. Então, sempre que a gente trabalhar com essas logísticas, a gente vai focar nesses aspectos, no aspecto ou de tempo ou no aspecto de custo. Custo para logística eficiente e tempo para logística responsiva. Pensando nisso, então, na logística responsiva, a gente vai trabalhar com estoques mais regulares do que na logística eficiente, até porque é feito por pedido. Então, você não vai ter, muitas vezes, o dinheiro parado no seu estoque. Na logística eficiente, muitas vezes, às vezes por ter um preço mais em conta, por ter feito um acordo com o consumidor, é possível trabalhar com certo estoque, até para manter a parte fabril funcionando, né? Então, de uma forma geral, já que a gente pensa em custo na logística eficiente, os critérios, muitas vezes, eles não levam em consideração os fornecedores, mas sim aqueles fornecedores que propiciam o menor custo. Aqui não, ele pode escolher um fornecedor que entregue, já que o foco é tempo, que entregue de uma forma muito mais rápida, pensando em uma melhor flexibilidade, etc. e tal. Você pode muitas vezes comprar uma pulseirinha vinda da Made in China, né? Hong Kong, ou coisa assim, que ela é muito mais baratinha, né? Veja aí o AliExpress, muita gente comprando. Demora de chegar, mas chega, porque o foco dele é o custo e não o tempo. E uma pulseira similar a essa que você compra na China ou no AliExpress, ou em qualquer outro site chinês, e que ela é altamente customizada, e por ser customizada ela vai chegar mais rápida, e também o preço dela vai ser totalmente diferenciado. Alguém tem dúvida entre logística eficiente e logística responsiva? Esse aspecto ele é importante para vocês poderem montar o quadro de vocês. Alguém tem alguma pergunta antes de eu continuar? Deixa eu voltar para a sala. Hein, gente? Alguém tem alguma pergunta antes de eu continuar? Não. Professora, Diga. Thiago. Diga, Thiago. A senhora falou de logística responsiva e logística Eficiente. eficiente, isso. Dentro do rol da administração de materiais como um todo,
A logística reversa, ela é algo híbrido entre a responsiva e a eficiente, ou ela é algo à parte? Você está falando logística ou está falando logística reversa ou engenharia reversa? Porque a logística A reversa, logística reversa mesmo. a logística reversa, na realidade, é quando você busca o processo de trás para frente para que haja Isso. sustentabilidade. Então, por exemplo, se você faz o papel, estou dando um exemplo do papel que foi o que veio na minha cabeça, Thiago. E aí, esse papel ele é utilizado e jogado no lixo, ou mesmo plástico, ou coisa de cerveja, de refrigerante. Então, ele é jogado, mas tem toda uma logística para poder recuperar esse produto, trazer de novo para a indústria, a cadeia de trás para frente, por isso que o nome é reversa, certo? Ela vem de trás para frente, para voltar de novo para a indústria e retornar para o cliente final. Não, isso aí eu já tinha conhecimento. Mas no caso da parte da eficiente, não estaria também Você fazendo está parte? dizendo que... entendi agora a pergunta, então me desculpe. A logística reversa, ela geralmente pensa mais na logística eficiente, com certeza. Porque se a empresa descartou um produto para o mercado, ela vai ter que retornar esse produto, até porque já foi vendido com o menor custo possível, concorda? Isso. Inclusive, geralmente quem cuida no Brasil, especificamente, desse tipo de logística, são pessoas que trabalham de forma informal e que não têm nenhum tipo de remuneração. Então, elas vão lá, pegam esse material e devolvem para as empresas. Para receber uma remuneração maior, elas geralmente fazem cooperações. Abrem empresas de cooperações. Ok. Valeu, Respondi pronto. ou não? Respondeu sim. Pronto. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, façam, viu? Aproveitem. Já a engenharia reversa já é outra coisa, que é quando você pega um produto, desmonta ele todo e a partir daí você otimiza ele fazendo um caizinho, um aprimoramento. Quem gosta de fazer muito isso é o chinês, né? Pega um carro japonês, um carro americano, desmonta, às vezes lança com o mesmo nome e a partir daí eles recebem alguns processos, mas vale a pena receber o processo do que simplesmente não tentar lançar no mercado. Aí tem brigas jurídicas, etc e tal, mas para eles vale a pena. Então, posso continuar, gente? Sim ou não? Sim. Pode sim. Então, vamos lá. Eu tenho que olhar para vocês pela câmera. É tão difícil fazer isso, mas bem que eu tento, viu? Eu tento, vou e volto. Vamos voltar aqui. Então, diante disso, não sei quem é que vai trabalhar aí. Quando eu comecei a aula, alguém estava falando de TCC, com os tipos de logística. Aqui eu coloquei um caso que tem lá no livro, de uma forma assim, bem simples, para a gente começar a montar a minimização, que é um motoboy, na realidade, que vai trabalhar. Você tem 3 motoboys. Esses 3 motoboys eles vão trabalhar em 3 áreas distintas de Salvador. Essas áreas eu chamei de orla, subúrbio, ferroviário e centro. E eles vão estar em empresas diferentes. Eu chamei de loja A, loja B e loja D. Cada empresa dessa eu coloquei de uma cor diferente. Então, a loja A está na cor vermelha, a loja B está na cor azul e a loja D está na cor verde. E eles têm demandas para poder entregar na orla, 150 pessoas, no subúrbio, 121, e no centro, 104. Aí vocês perguntam para mim, professora, que tipo de logística eu vou utilizar aqui? Depende da empresa. Hoje, com esse tempo de pandemia, a maior parte das empresas, o custo de logística, muitas empresas que eram presenciais, que se tornaram remotas, né, com delivery, elas não estavam preparadas para esse tipo de atividade. Então, elas tiveram um aumento de custo razoável, em especial em relação por exemplo, ao saquinho da embalagem para poder mandar. Mas, assim, 70% do custo dessa logística praticamente é a entrega mesmo do motoboy, que acrescentou dentro desse processo de distribuição e de logística, né? Então, como eu falei, tem o custo do saquinho, tem o custo da embalagem, aquele saquinho de fora, né?
tem o custo da embalagem. Às vezes, para esse saquinho de fora ficar mais barato, você compra um saquinho único, compra um carimbo, e aí você carimba com o nome da empresa, compra um carimbozinho bonitinho, e aí você faz uma coisa mimosa, né? E aí as pessoas que estão trabalhando com restaurante, Tiago ainda está com dúvida. Fabiola? Então diga, Tiago, qual é a dúvida? A mão dele ainda estava levantada, você que... Não, eu que esqueci, Pro. Eu já tirei aqui. Tá bom. Então, um dos custos é esse saquinho mesmo. Então, que geralmente eles fazem de papelão para ficar bonitinho. Então, você pode muito bem comprar um carimbozinho, né, de cores diferentes, carimbar, colocar a logomarca da sua empresa. Fica charmoso, fica bonito e fica mais barato do que você pedir para poder, por exemplo, imprimir, já que muitas vezes chega na casa da pessoa, né, mas a pessoa tem que saber de onde é que veio, etc e tal. O segundo custo maior é da embalagem, para colocar a comida de forma que ela chegue na casa do cliente sem muita, vamos dizer assim, tá mexida, né, naquela posição mesmo que colocou na cozinha. Mas o maior custo de todos, atualmente, é justamente a entrega, o pagamento do motoboy, que a depender do aplicativo, ele fica aí com 30%, 40% do valor. Então, isso tem pesado muito nos micro e pequenos empresários que fazem entregas. Por exemplo, se eu fizer 200 entregas, 10 mil entregas no mês, conte aí, R$1 da sacolinha, não sei o que lá, vai dar mais de 20 mil reais, né? Então, alguns empresários, eles têm questionado muito essa forma nova de pandemia que eles não estavam acostumados, que às vezes para o cliente que compra utilizando o aplicativo acha que é um custo irrisório, mas quando você coloca isso no final do mês, fica um custo alto para essa entrega e muitas vezes o empresário ele não consegue pagar muitos dos seus custos, motivo pelo qual de cada 10 restaurantes que hoje estão em Salvador, 7 já decretaram falência e não vão, de 7 a 6, e muitos deles não vão voltar às suas atividades como tinha antes. Então, assim, a logística eficiente agora ela está dentro dessa parte da pandemia, ela está sendo muito utilizada, né? É o que está prevalecendo mais, por mais que o produto ele seja customizado. Então, isso vai variar de empresa para empresa. Então, voltando aqui a esse exemplo, então eu botei aqui a loja, né, nas coresinhas bonitinhas, e as entregas, então essa parte aqui é a quantidade de consumidores que eles vão ter que entregar. Eu não coloquei de forma proposital a quantidade, eu não botei a unidade, né, mas foi proposital, tanto no livro como no etc, porque aí, quando eu for ministrar a aula, eu posso abrir para várias formas. Eu não botei se essa entrega ela é semanal, se ela é diária, se ela é mensal. Eu não fiz isso, mas foi de forma proposital. Aqui, nessa parte, eu já coloquei que o tempo é em minuto. Se eu estou trabalhando tempo, eu já estou dizendo que é uma logística responsiva e não uma logística eficiente. Mas eu poderia botar aqui custo, aqui ser R$70, 73. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que esse quadro aqui, ele não vai sofrer nenhum tipo de interferência em relação aos números, só em relação às unidades, né? E ao montar esse quadro, eu já estou dizendo aqui, por exemplo, que A vai para a orla e vai ter um tempo de 70 minutos, que A vai para o subúrbio e vai ter um tempo de 73 minutos. A, quando se desloca para o centro, ele vai ter um tempo de 67 minutos. O mesmo raciocínio vai para B e para D. Então, diante disso, eu tenho essa figura aqui, que eu acho muito interessante, até para vocês visualizarem, aonde essa coluna aqui toda vai corresponder à origem, e tudo na vida tem que ter um destino. Você se desloca de uma origem para um destino. Os numerozinhos no meio são os tempos de deslocamento. Então, A produz 179 unidades, eu coloquei por dia aqui, e demora para entregar, por exemplo, na orla, que tem 150 clientes. Veja que vai sobrar produtos, porque aqui é 179 e aqui
é 150. Então, vão sobrar quantos produtos, gente? Gente? 29 produtos. Exatamente, 29 produtos. E eu tenho que deslocar isso dentro do meu motoboy para outras regiões. De forma, nesse caso, a ter o menor tempo, mas eu quero deixar claro que isso aqui podia ser custo, R$ 70 de custo. Ainda mais a gasolina no preço que está hoje. Aí vem de A para o subúrbio 73 e de A para o centro 67. O mesmo pensamento vai para o motoboy B, que ele consegue fazer, saindo da empresa, né, 114 entregas, sendo que para a Orla ele demora o tempo de 74 minutos, para o subúrbio 70 e para o centro 68. Já o motoboy D, na cor verdezinha, ele consegue fazer 82 entregas, 65 na Orla, 71 no subúrbio e 76 o tempo de deslocamento dele para o centro. Então, tudo vai de uma origem para um destino. Aí eu coloquei isso aqui na tabela, que são justamente os números que estão aqui, mas de uma forma mais organizada, para que vocês tenham uma noção. Então, eu coloquei aqui, tanto faz demanda aqui ou aqui, na vertical, produção, se demanda vier para aqui, para vertical, produção vem aqui para horizontal. Então, vamos lá. A, dentro desse quadrado aqui, que eu vou marcar na cor vermelha, corresponde ao meu tempo. Então, eu estou delimitando aqui todo o meu espaço de tempo dessa questão. E do lado dos extremos, eu vou ter minha produção. Então, a empresa fabrica 179 produtos, 179 pizzas, não sei. A empresa B, ela fabrica 114, a D, 82. E a Orla, aqui na parte horizontal, eu vou ter a minha demanda. Então, minha demanda de clientes são 150 entregas para a Orla, 121 para o subúrbio e 104 para o centro. Vejam que aqui eu já deixei claro que você tem que somar, que a sua produção tem que bater com sua demanda. Você vai carregar o seu carro, sua moto, de forma a maximizar o espaço e que não volte nenhum produto, senão isso também é desperdício, seja de tempo, seja de custo. Então, se eu tenho 179, 114 e 82, o somatório desses três dá 375. Então, verticalmente tem que dar 375, e horizontalmente, onde tem 150, que são meus extremos, 121 e 104, também tem que dar 375. Professora, se minha soma não bater, se minha produção aqui for maior, ou minha demanda aqui for maior do que a minha produção, aí é um caso atípico que eu vou colocar linhas ou colunas fantasmas. Isso eu posso explicar lá na frente para aqueles que quiserem trabalhar com isso, de uma forma mais minuciosa e detalhada. Mas nesse exemplo, assim, de uma forma geral, eu estou levando em consideração que tudo que eu produzo, eu tenho que distribuir. Alguém tem alguma pergunta até aí? Sim ou não, galerinha? Não, Pro. Então, vou seguir em frente. Aqui eu já fiz o meu cálculo lindo. Para fazer esse cálculo aqui no Lindo, eu teria que fazer 5 matrizes de simplex. Imagine isso na mão. Mas para fazer essa matriz de simplex, eu tenho que montar meu modelo. Como é que eu iria montar o meu modelo que demoraria o tempo total de distribuição da empresa, aqui na primeira linha, ela disse que custaria 25.549 minutos para poder distribuir todos os produtos. Isso aqui é o meu modelo. Imagine fazer isso à mão. Você tem aqui quantas variáveis? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis. Em um momento desse, eu pensaria se eu faria o primal, como está aqui, ó, quantas variáveis ou quantas restrições técnicas, ou se eu faria o meu dual para a partir daí calcular. Ou jogaria no Lindo, que já quebraria meu galho de uma forma
muito mais tranquila. Como é que eu montaria esse modelo? Eu esqueci de printar a tela. Deixa eu printar a tela aqui no Paint e colocar essa tela lá, porque aí fica mais fácil vocês visualizarem. Ah, não, acho que não preciso botar no Paint, não. Acho que eu já coloquei aqui. Ah, dá para eu colocar lá. Não precisa botar no Paint, não. Deixa eu só chegar para cá, porque aí eu coloco aqui. E aí vocês conseguem visualizar. Como é que funciona aqui para a gente criar essa modelagem? Olhando assim dá medo, mas no fundo não dá. É bem simplesinho. Deixa eu botar maior para quem estiver no celular. Bem, como é que eu vou fazer minha função objetiva? Eu já sei que minha função objetiva é logística responsiva, então é por tempo. Então é min-t. Min com a letra T, porque é de tempo. Se fosse eficiente, seria C, porque é custo. Então, eu vou pegar tudo que está dentro do meu tempo, porque eu estou trabalhando com isso, que é todos os meus números aqui dentro. E a partir daqui, eu monto o meu modelo. Olha como é bem fácil. Lembra que eu falei que tudo é da origem para o destino? Montem sempre essa tabela, gente, porque vai facilitar muito a vida de vocês quando monta a tabela. Então, deixa eu botar um apontador agora. Vejam só, para eu não riscar aqui a tabela. Tudo você vai da origem, que é onde tem o de, o destino é o para. Então, como é que eu vou fazer? A origem é a letra A, o destino é a letra O. Então, eu pego 70, o X, que vai ter que ser sempre, então, 70, esse 70 daqui eu levei para cá, X, A, O. Por isso que aqui embaixo tem AO. Mas, vou pegar todos os números dentro desse quadrado que eu botei de vermelho, porque todos esses números são o meu tempo. Os extremos são minhas restrições, que é demanda e produção. São os meus extremos. Então, primeiro, pensando na programação linear, ela tem 3 partes. FO, função objetiva, depois as restrições técnicas e as restrições de não negatividade. Aqui, na realidade, eu já tenho aqui minha FO, que é minha função objetiva, que eu coloco aqui, que é meu mínimo. Então, minha função objetiva, que é de minimização, minha primeira letra, eu vou pegar todos os números que estão aqui, e sempre a primeira letra que vem depois do X, vai ser sempre a letra da origem, ou da origem, ou que vem com a letra D, e a segunda letra é o destino, que é com a letra, que é onde tem aqui a letra para, né? Então, vamos lá. 70, XAO. Depois, 73, X também, A, S de subúrbio. Depois, 67, X, A, C. Depois, 74, vão acompanhando aqui. 74, X, B, O. 70, XBS. 68, XBC. 65, XDO. 71, XDS. E 76, XDC. Alguém tem alguma pergunta em relação à função objetiva? Antes de eu ir para a restrição técnica, sim ou não? Vou voltar lá para o Meet para ver vocês. Que eu me sinto tão só na tela. Hein, gente? Alguém tem alguma pergunta? Não, por enquanto. Tá tranquilo? Tá, sim. Porque a gente vê aquela equação, aquela tabela ali, com aquele quadro enorme, e fica com medo. Mas vocês podem tirar todo e qualquer medo existente dentro do corpo de vocês, porque vocês estão vendo que é muito simples. Concordam? Poxa. Não é simples, não, é? Só que acompanhando. Não, bro. Não é simples, não, Thiago? Não.
Como que não, rapaz? Tem 2 semanas que Tico-Teco aqui, dia de terça-feira, da PT. Não. Isso, PT é letra de música brega, Thiago. Meu coração deu PT. E não é verdade, Thiago. Vamos seguir em frente. Não tem uma música de Safadão que é assim? É de Safadão? É, pro, de safadão mesmo. Tá vendo? Não, Thiago. PT não dá, não. Tem letra assim de música brega. Às vezes até a música brega é bom, porque todo mundo lembra da música, né? É bem legal. É uma boa ideia, Thiago. Tá vendo? Você deu uma boa ideia. Vamos lá. Então, voltando para aqui. Agora a gente vai fazer, fizemos nosso FO. Agora faremos a nossa restrição técnica, que são os recursos. Eu disse que os recursos são a demanda e a produção. Lembrando que esses recursos, eles vão estar sempre nos extremos. Demanda e produção, eles vão estar no extremo. Deixa eu abrir aqui, que alguém está tentando, está batendo na porta. Eles vão estar no extremo. Então, o que nós temos aqui? O mesmo raciocínio, só que dessa vez a gente não vai usar os números daqui de dentro. Por que nós não vamos usar esses números que eu estou botando de amarelo? Porque a gente já usou aqui na FO. Então, só vamos usar os números que estão no extremo. Então, vamos lá. A minha produção vai ser minhas linhas horizontais. E a minha demanda vão ser minhas linhas verticais. Faz sentido isso, porque minha produção ela está verticalmente, mas se olhar os números, ela está horizontalmente. E a mesma coisa acontece para a demanda. Então, vamos lá. A produção do motoboy A, nessa linha aqui. Então, eu vou ter XA, daqui de origem para o destino, O, mais XAS, que é de A para o subúrbio, depois XAC, vai ser igual a 179, porque é o meu valor da minha produção. Eu coloquei aqui igual, porque eu quero que seja exatamente igual, mas você poderia colocar também menor igual. Mas eu coloquei nesse exemplo todos iguais. Depois vem para B, que é a produção de B, que está aqui, ó. O de A eu acabei de falar, que está na cor vermelhinha. Agora a gente vai fazer o de B, que está na cor azulzinha. Tá vendo? Aqui azulzinha. Então vamos lá. Eu faço a aula de uma forma bem fofinha, com diminutivos, que é para contemplar o coração de vocês, chegar até o coração de vocês, entenderam, gente? Então vamos lá. XB, que é a origem O, mais XBS, que é do subúrbio de B para S, depois XBC, que é de B para o centro, vai também ser igual a 114, que é o número aqui que está no extremo. O mesmo raciocínio para D. Então, eu vou ter XDO mais XDS mais XDC do centro vai ser igual a 82. Fiz todas as minhas 3 linhas referente à produção, que são os números 179, que são meus recursos máximos, 114, que é o meu recurso máximo de produção em B, e 82, que é meu recurso máximo em produção em D. Agora eu vou para a minha demanda. A demanda, que é um outro recurso referente às pessoas que vão consumir a minha pizza, o meu produto, ou o meu serviço, que vão estar na orla. Depois eu faço do meu subúrbio e depois do centro, só que agora verticalmente. Então, eu vou ter aqui, ó, demanda da orla, que é essa daqui. Então, eu vou ter XAO mais XBO, porque é verticalmente, mais XDO, que é verticalmente, igual a 150. Vou para o subúrbio agora. XAS mais XBS
mais x ds, 121. Agora eu vou para o centro. XAC mais XBC mais XDC igual a 104. Então, eu falei uma a uma. Todas as minhas variáveis ou letras que eu tiver no meu FO, eu coloco aqui, que serão minhas restrições de não negatividade. Todas elas devem ser maior ou igual a zero. Então, eu botei XAO, XAS, XAC, XBO, XBS, XBC, XDO, XDS, XDC, maior ou igual a zero. Pergunta, gente, até aí, jogo no lindo, isso aqui, essa equação, que aqui não é equação porque tem o sinal de igual, e ao jogar no lindo, eu acho esses valores. E ele já diz aqui exatamente quem vai mandar para quem. X vai mandar para O, X, eita, tô gaguejando. A vai mandar para O, a quantidade de 68, A, que é o subúrbio, A vai mandar para a orla, A vai mandar para o subúrbio a quantidade de 7, A vai mandar para o centro a quantidade de 104. Aqui deu 0, então B não manda para a orla. B vai mandar para o subúrbio a quantidade de 114. B não vai mandar para o centro, porque é 0. D vai mandar para a orla somente 82. E não vai trabalhar nem com o subúrbio, porque deu 0, e nem com o centro, que também deu 0. Por enquanto, só isso aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Vou voltar para lá, para o começo, para ver se vocês têm alguma dúvida, gente. E aí... Perguntas? Tá tranquilo, Pro. Tranquilo? Jogando aquele modelo lá no lindo, vocês fazem sucesso. Vocês têm todas as respostas lá, daquela forma ali que eu montei, e não deixa de ser uma recapitulação da aula passada. Eu posso seguir, então, em frente? Então, estou seguindo, hein? Ninguém disse nada. Para calcular isso aqui, através de tabela, deixa eu inserir aqui. Nós podemos utilizar quatro técnicas. Eu achei que eu tinha escrito aqui, mas não escrevi, escrevo agora. Eu só diminui o tamanho da letra. Não, vou diminuir o slide. 4 técnicas. Então, existem 4 técnicas que a gente pode trabalhar. Uma delas é o custo mínimo. A outra é o canto noroeste. A outra, todas vocês vão achar valores similares. Vogel. E a outra é a designação. Hoje eu vou começar com o custo mínimo, porque eu quero recapitular a aula passada, e aí não vai dar tempo de eu mostrar as outras. Mas a partir do custo mínimo, vocês podem pegar o livro de passos, ou o meu livro mesmo. Na página 102, ele fala um pouco do custo mínimo, né? E aí, vocês podem estudar, trabalhar, caso vocês queiram pegar outros livros, sem ser o livro somente da Pro. Então, tem outros livros que vocês podem utilizar para poder calcular. Inclusive, eu coloquei lá um outro livro no meu Drive, que foi o livro, eu não sei se é o de passos, deixa eu ver aqui, que eu acho que foi Fabiola até que escaneou, que eu também tenho uma cópia escaneada aqui. Não é de passos, não, é o livro de Prado. Esse livro ele pode ser muito útil, de Darcy Prado, na hora que vocês forem montar o modelo de vocês. Além, obviamente, dos outros 2 livros que estão aqui, que é o livro de Organização, Sistema e Métodos, e o livro também do Hospital Santa Isabel, porque ele mostra de uma forma bem prática como é que vocês podem trabalhar. Deixa eu voltar aqui, então. Então, o primeiro que eu vou trabalhar com vocês é o custo mínimo. Eu peguei aqui o livro de Prado, tirei foto assim rapidinho aqui para botar para vocês o que ele diz. O custo mínimo nada mais é do que ele vai se caracterizar por cargas a serem transportadas e alocadas em cada casa ou célula a partir do menor custo. Grava essa palavra menor custo, porque todo cálculo
vai ser feito não necessariamente com menor custo, mas com menor valor da tabela. Por isso que o nome da técnica é custo mínimo. Você vai sempre pegar o menor valor, observando sempre a capacidade da linha, a disponibilidade de oferta e de cada coluna que corresponde à necessidade e à demanda. E dessa forma, a gente vai seguir uma ordem sempre crescente, do menor valor ao maior valor, por isso que o número é custo mínimo, para podermos fazer o cálculo. Isso aqui é mais uma parte teórica para vocês poderem entender na prática como é que realmente funciona, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. Aqui eu fiz o modelo primal, que está lá nesse livro, eu tirei uma foto também desse modelo primal. Sugiro sempre que vocês façam uma tabelinha, né, para poder calcular, como essa daqui que eu fiz. Então, vejam aqui, né? Recapitulando aqui, falem comigo, gente, por favor. Deixa eu marcar aqui. Lembrando que aqui eu tenho um exemplo de Santana, que é origem 1, origem, que aqui também seria o DE, né? DE. E vai aqui para o destino, que é o para, que é aquele mesmo exemplo do livro que eu coloquei para vocês. Então, aqui é o nosso para. Diante disso, a gente esquece os extremos, né, que são essas partes daqui. Eu já vou marcar aqui, delimitar minha área para poder montar a minha equação, antes de começar a fazer o custo mínimo, mas recapitular o assunto passado. Então, eu vou ter aqui... Ele usou os números, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, os números que estão abaixo. Do destino 1 para o destino 1, ao invés da letra. O que é possível também, eu poderia usar O1, D1, ao invés de 1, como ele fez. Mas é possível. Então, aqui, eu queria a ajuda de vocês para montar esse modelo que já está aqui, que vocês já podem observar. Então, eu vou ter 7x, 1, que ele botou aqui. Depois vem o quê, gente? Mais o quê? Estou esperando alguém falar. Que número é esse aqui? Dez x 2. Exatamente, 10x 2, porque ele pegou o número, mas eu poderia botar também O1, D2. O que importa é que vocês usem as mesmas variáveis. Depois, 12, x o quê? 3. 3. Depois, tá aqui, ó, estão seguindo isso aqui. 6, x, 2, 1. Lembre-se, o primeiro número é sempre a origem. O segundo número é sempre o destino. Tudo vai de uma origem para um destino. Então, 6x, 2, 1, depois, mais o quê? Gente. 9x22. Exatamente. Obrigada pela ajuda. Depois, qual é o próximo? 5x23. Exatamente. Aí eu vou para a próxima linha, que é essa daqui, ó. Que ele já vai fazer os 3 que faltam. Que é 8x o quê? 3. 3. 31. 8x31. Isso. Mais 6x. 6x32. Mais. E 9x33. Alguém tem dúvida para fazer a FO? Ou tá tranquilo? Eu acho que tá tranquilo, né? E aí ele vai fazer as restrições técnicas referente à disponibilidade, também chamada produção. Disponibilidade e produção são sinônimos. Necessidade e demanda também são sinônimos. Então, já que eu já usei os números daqui de dentro, eu não uso mais os números na restrição e só vou usar os meus números dos meus extremos. Então, por exemplo, o primeiro exemplo da minha sujeito a subject to, que a gente usa lá no Lindo, a gente vai ter x11 mais x12, aqui, eu estou seguindo isso aqui, mais x13 igual a 4. Minha segunda linha, a segunda linha até aqui, que vai ser de 10.
Então, vai ser x21 mais x22 mais x23 igual a 10. Depois, x31 mais x32 mais x33 igual a 6. Fiz tudo que era horizontal, agora eu vou fazer o que falta para mim vertical. Então, eu vou ter x11 mais x21 mais x31 igual a 8. Depois, x12 mais x22 mais x23 igual a 7. E o último, que tão importante quanto, x13 mais x23 mais x33 igual a 5. Veja que o meu somatório aqui, 4 mais 10 mais 6 deu 20. Veja que minha disponibilidade tem que bater com a minha necessidade. Ou minha produção tem que bater com a minha demanda. Se deu 20... Ali tá errado, né? Porque tá 876, era para ser 875 no livro. Ah, é, né? E eu printei a tela, tá vendo? Que bom. É, porque tem que dar aqui o somatório 20, não é isso? Quem falou aí? Então seria 5 aqui mesmo e não 6. Aqui seria 5, ó. Isso, só para se o pessoal for levar como base, para eles acabarem não se confundindo. Pois é, porque tem que somar aqui quanto? 20. 8 mais 7 mais 5, 20. Aí eu fui olhar, Fabiola, para ver se estava errado aqui ou aqui. Como tem que dar 20, né? Eu acredito que seja isso aqui. E olha que eu printei, eu tirei a foto. Ainda bem que eu fiz isso. Às vezes acontece, tem erro no livro ou na internet. Na internet tem muitos modelos que eles montam de forma equivocada. Alguém tem dúvida aqui, até aqui? Então, esse aqui é o nosso modelo primal. Deixa eu até corrigir aqui, ó. Que na realidade é o número 5. Tranquilo. E a restrição de não negatividade são todas as variáveis, né? Então, eu vou ter x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33, todos devem ser maior ou igual a 0. Gente, vocês têm alguma pergunta até aqui para começar a fazer o cálculo do custo mínimo? Não, Pro, até então tá tranquilo. Então, fazer um modelo de minimização tá tranquilo para vocês, não é isso? Sim, melhor do que o de maximização. Oxente, por quê? Até então eu tô achando menos complicado. Que bom. Então, vamos lá. Eu disse para vocês, eu quero que vocês repitam comigo, hein? Que o nome dessa primeira técnica é custo mínimo. Por que o nome é custo mínimo? Porque eu tenho que começar do quê, gente? Do menor valor. Exatamente, do menor valor. Dentro do meu quadrado, quem é o meu menor valor? Dentro do meu quadrado aqui, quem são meus menores valores? 5. Exatamente, eu estou buscando aqui uma corzinha bonita para a gente fazer, vou botar roxo. 5, então eu vou começar daqui. Vou botar aqui, que eu vou começar dessa casa aqui. Por quê, gente? Como é o nome da minha técnica? Custo Mínimo. Exatamente, custo mínimo. Então, esse númerozinho que eu estou botando aqui do lado do 5 são os passos que eu vou seguir, tá certo? Então, eu vou começar daqui. Aqui vai ser meu primeiro passo. Eu tenho no meu extremo 10 e 5. Quem é menor? 10 ou esse 5 daqui de baixo? Estou esperando. O 5, Pro. Pronto. Esse 5 daqui, que não é esse 5 daqui, eu quero deixar bem claro. Esse 5 aqui vem para cá, ó. Certo? Quando eu coloco esse 5 aqui, eu vou zerar esse número daqui de baixo. E vai ficar faltando aqui 10 menos 5, sobram 5. Significa que brejo O2 vai levar para a morada D3 uma quantidade de 5. Alguém tem dúvida até aí?
Eu vou seguir. Se eu zerei essa coluna aqui, eu vou botar um tracinho para dizer que nessas colunas aqui eu não posso alocar, por isso que é transporte, eu não posso alocar mais nenhum número aqui nessas casas. Por isso que eu já coloquei esse tracinho aqui. Aí agora, dentro desse quadradinho, retângulo, perdão, vermelho, sobraram essas casas daqui. Essas daqui eu não posso mexer. Quem são os menores números aqui? E por onde eu começo? Estou esperando. Número 6. 6. Mas qual 6 eu começo? Esse ou esse? E por quê? Bom, aí eu não sei. Mas é certo, é o 6. Eu vou começar desse 6 aqui, ó. Vou botar o número 2 aqui, que é meu segundo passo. Por que eu vou começar desse daqui? Porque eu já estou no caminho de entregar minhas mercadorias, que é no caminho do brejo, que é essa pessoa aqui que está entregando, que está no caminho da morada. Então, eu não vou chamar aqui Bela Vista O3 para poder entregar, porque isso eu vou perder tempo e vou perder ou tempo ou custo, dependendo da logística. Então, eu já venho aqui para o meu brejo e já continuo aqui meu cálculo. Só que agora eu tenho a seguinte pergunta: quem é o menor número? Eu olho meus extremos para ver quanto eu vou alocar. Aqui, falta alocar 8, aqui embaixo, na necessidade. E nesse extremo aqui, falta alocar 5. Quem é menor, 8 ou 5? 5. Então, exatamente, galerinha. Então, esse 5 daqui, ele vem para aqui, ó. Quando eu coloco o 5 aqui, eu já vou zerar aqui. Então, vai ficar aqui 0. Zerando aqui, nessa linha eu não posso botar mais nada. E aqui sobram 8 menos 5. 3. Agora eu só tenho 4 casas que estão vazias. A casa com o número 7, a casa com o número 10, a casa com o número 8 e a casa com o número 6. Quem são os menores aqui? 7, 10, 8 ou 6? 7 e 6. Mas quem é menor do menor? O mais menor? 6. Exatamente. Então, meu terceiro passo vai ser aqui, ó. Terceiro passo vai ser aqui, nesse 6. Quanto é que essa casa suporta? Eu tenho 6 aqui e 7 aqui. Qual é o menor? 6 ou 7? 6. Esse 6 daqui, eu coloco aqui. Ao colocar esse 6 aqui, eu vou zerar. Zerando aqui, ó, essa linha eu não posso colocar mais nada. E aqui sobra 1, porque 7 menos 6, 1. E agora, gente, eu tenho 7 e o 10. Quem é menor? Lembrando que nossa técnica é custo mínimo. 7, não foi? Alguém falou aí. Isso. 7. Então, meu quarto passo vai ser aqui. Eu vou para esse 7 aqui. Quanto é que essa casa suporta? Eu tenho, nos extremos, 4 e 3. Quanto é que ela suporta? Que é o menor? 3 ou 4? 3. Então, eu coloco o meu 3 aqui. Colocando o meu 3 aqui, eu zero aqui, sobra 4. Menos esse 3 daqui, sobrou 1. Olha só, eu só tenho uma casa vazia. Olha o número que tem embaixo dessa casa vazia. 1. Bateu com 1. Isso é minha prova dos 9. Então, se bateu, eu estou no caminho certo. Se não bateu, reze e comece de novo. Aí, esse 1, que é tanto daqui como de cá, eu já vou alocar aqui na minha última casa, que seria meu quinto passo. Seria aqui a casa 10. Então, esse 1 daqui e daqui, ele já vem para cá. Colocando aqui, eu já zero. Eu queria saber se vocês têm perguntas em relação a isso aqui, porque eu tenho que seguir para aqui para vocês visualizarem. Silêncio. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Pra até então não tem pergunta, não ficou nenhuma dúvida. Eu acho que vai surgindo conforme for aumentando a complexidade, né, nas atividades.
Que bom. Esse assunto eu acho um dos assuntos mais fáceis que tem. Eu acho muito mais fácil que o simplex. Por isso que a prova aberta de vocês é sobre esse assunto, transporte. Só vai cair transporte as 4 técnicas. Estão em estudo. Eu já estou dando a primeira e a prova é aberta mesmo. Não tem nada de marcar. Toda aberta e vocês têm que botar os cálculos. Com a letrinha Pro, pra que isso, Pro? Assim machuca o coração da gente. Faça um negócio desse, não machuca, não. É para eu ficar mais tempo com vocês na hora da correção e pensando mais em vocês, porque eu amo vocês. Eu tô rindo de nervoso, viu? Mas a gente fez simplex e os 4 modelos, viu? Não, mas simplex não cai na prova, não. Eu trabalho em grupo da questão, lembra? Não, eu tô dizendo na nossa. Na minha vez, eu fiz o simplex na prova. Pois é. Então, vamos lá. Então, para facilitar, eu vou botar O1, D1. Então, aqui, por exemplo, de para, né? O1 é aqui. Deixa eu ver se eu consigo digitar. Não, consigo não. Então, aqui vai ser O1. O1 vai mandar para quem, gente? D1. Todo mundo concorda? Se tiverem dúvida, me fale. Então, O1 vai mandar para D1. A quantidade de quanto? 3. Há um tempo ou custo de quanto? É um númerozinho de cima. Que o número de cima é 7, não é isso? Isso. Alguém tem dúvida até aí? Não. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar para achar o total. 3 vezes 7? 21. Pronto. Então, o custo ou o tempo de deslocamento, eu não me lembro muito bem essa questão, de O1 para D1 vai ser quanto? 21. Próximo agora. O1 vai mandar para quem? Que é a outra casa que ele vai mandar. D quem? D2. Exatamente. Qual a quantidade? A quantidade é o número que está embaixo, que a gente calculou. É 1. Qual o tempo? Pode ser 10. Pode ser 10 minutos, 10 horas ou 10 reais de custo. Depende do tipo de logística. E aí eu vou multiplicar. 1 vezes 10. Estou esperando a conta difícil. 10. Isso. Pronto. O1 não vai mandar para D3, não, porque está com tracinho. O tracinho significa 0. Vamos para o próximo agora. Eu vou ter quem agora? O2. O2. Ele vai mandar para quem? Para D1. Para D1. D1. A quantidade de quanto? De 5. De 5. Num tempo ou num custo de quanto, a depender da logística? De 6. Multiplicando 5 vezes 6, ou 6 vezes 5. 30. Bem, deixa eu ver se eu consigo chegar essa tabela para cima. Se eu descartar aqui, ele vai me fechar. Eu devia ter manter. Espera aí. Ele não manteve. Deixa eu voltar, então. Eu vou escrever aqui embaixo. Aí eu vou ter agora quem? Quem que falta eu colocar aqui? Caneta roxa. De O2 para D3. Então, eu vou ter O2 para D3. D3. Eu vou ter uma quantidade de 5. 5. 5 e o tempo ou custo também, por acaso, foi de quanto? 5. 25. 5 vezes 5? 25. 25. E o último? É de O3 para D2. O3 para D2. D2. Eu vou ter quanto? 6. 6. Há uma quantidade também de 6. 6 vezes 6? 30. 36. 6.
Se eu olhar aqui a questão do deslocamento, o que eu vou ter? Que O1, no total, só O1, ele tem um total de tempo para poder fazer a distribuição somando 21 mais 10 de quanto? 31. 31. O2, ele tem um tempo de distribuição de quanto? Só O2? 55. 55. Você vê que a empresa O2 ela vai demorar mais tempo para distribuir o produto. E O3 só vai ficar com 36, então é ele mesmo. Então, se eu somar 31 mais 55 mais 36, eu vou ter um total aqui, que a empresa vai demorar para distribuir todas as mercadorias de 122. Que é isso que meu custo mínimo vai dizer. Ele vai dizer quem vai levar para quem, qual a quantidade, que tempo. E vai dizer qual é a empresa ou a filial que vai ter mais tempo de distribuição. Não é que a empresa queira diminuir o tempo de distribuição ou o custo de distribuição. Ela quer ver o todo. Não importa se o funcionário trabalhe mais ou menos. Não importa isso. Tem funcionários que vão trabalhar mais, funcionários que vão trabalhar menos. O que importa para a empresa, na realidade, é fazer essa distribuição da forma mais rápida possível, ou pensando na logística responsiva, ou da forma mais barata possível, pensando na logística eficiente. É isso que eu queria mostrar para vocês sobre custo mínimo. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu voltar para lá para a gente recapitular a aula. Deixa eu interromper aqui. Para a gente recapitular a aula passada. Agora Diga. que a senhora apresentou o custo mínimo, eu fiquei com dúvida numa questão. Para o nosso trabalho, a senhora pediu que a gente apresentasse uma modelagem, né? uma modelagem de maximização e outra de minimização. Ambas Exato. precisam ser sobre a mesma empresa ou podem ser empresas diferentes? Não, tem que ser a mesma empresa, mas você pode trabalhar com setores distintos. Ok, obrigada. De nada. Até para você fazer um link entre maximização e minimização, ou você pode pegar o mesmo modelo de produção, trabalhar em um custo e outro tempo, ou mesmo trabalhar a logística interna da movimentação de material dentro daquela área de produção que você está trabalhando. Ou de funcionários, fazendo escala de trabalho, alocando para ter o menor tempo. Por isso que eu falei, pegue aquele livro de Prado, que ele pode auxiliar vocês no modelo, na modelagem. Tá bom, perfeito. Valeu. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Eles só vão ter como começarem a fazer, porque eles vão esquecer alguns passos. Exatamente, vai ser a mesma coisa de maximização. Na próxima aula a gente vem cheio de perguntas. Isso mesmo, Pro. Mas é isso mesmo. Eu acho que só treinando aprende. Disciplina geralmente de cálculo é desse jeito mesmo, somente praticando que a gente vai aprendendo. Eu vou recapitular a aula passada. Fabíola, eu peguei o exemplo da sua equipe do cabeleireiro, viu? Eu printei lá as telas. Eu vou apresentando e fique à vontade para você interromper e completar. E aí você mostra também sua experiência, como foi fazer o trabalho no salão. Porque assim, eu vou apresentar os dados, mas você, mais do que ninguém que vivenciou e que foi uma das autoras do capítulo, você pode, a proporção que eu for falando, você pode interromper. Quando eu estiver lá na tela, eu não vejo ninguém, mas pode interromper, não só a Fabíola, como qualquer outro aluno, porque eu acho bom essa troca de experiência para quem já fez o trabalho e também tirar esse medo de vocês em relação à disciplina de pesquisa operacional, que é uma disciplina que não é pior, ela é o top porque é pior, entendeu? O slogan é esse agora, ela não é a pior, ela é o top porque ela é pior. É pesquisa operacional. Pronto, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz a opção de pegar esse exemplo do livro porque, tendo uma pessoa que fez o trabalho, a gente pode compartilhar as ideias. E nossa vida, na realidade, ela é um aprendizado.
Então, por ser um aprendizado, a gente troca conhecimento. Professor, aluno, aluno, professor e vice-versa. Não existe aqui ninguém superior, ninguém dono do conhecimento total. A gente está sempre aprendendo. Pelo menos eu, né? Pelo menos eu penso desse jeito. Então, esse aqui é o trabalho que Fabiola apresentou com a equipe dela. Está lá o nome dos integrantes. Do King Barbearia, está nesse livro aqui, Organização, Sistema e Métodos, que está no Drive. Ela aqui fez o fluxograma. É sempre bom vocês fazerem o fluxograma para vocês conseguirem visualizar o processo. A equipe optou em dividir em recepção, atendimento e pagamento. Lembre-se que o fluxograma, ela usou aqui, eu acho que foi o Trello. O Trello, ele não tem, vamos dizer assim, os melhores... vamos dizer assim, ele falta alguns instrumentos para poder fazer o fluxograma perfeito dentro das regras de fluxograma. Por exemplo, a parte de início, ela deveria vir da seguinte forma, mas como eu sei que elas usaram o Trello, eu deixei. A gente usou o Visage, pronto. Hã? A gente usou o Visage. É o Visagem, né? É. Ótimo. Teria que ser esse símbolo aqui, tá vendo? É porque tem alguns programas que eles não usam de uma forma total as caixazinhas. E a gente também não usa apenas só um item. Por exemplo, processo, pode ter operação, outros itens de transporte, etc. e tal. Você quer explicar esse fluxograma? Como é que você fez, dividido em recepção, atendimento e pagamento? Que a gente vai trocando ideia. Sim, a gente fez o fluxograma principalmente para a gente fazer a fila. Aplicar a teoria da fila. Lá na frente, que é o PERT. Tem a ver com o PERT para ver o menor... ser mais lá na frente. Eu ainda não expliquei, não. Para ver o menor caminho. Isso, e aí a gente fez para facilitar. E é basicamente o que está escrito mesmo, gente. A gente fez... eu trabalhei lá por 6 meses, então eu sabia como funcionava. E é bem isso mesmo. Eles entram, normalmente agenda horário, se estão atrasados tem que aguardar, e aí isso faz mais sentido na aplicação da teoria da fila. Mas pode seguir, porque aí a gente já vai fazendo, até para apresentar a empresa. Até hoje, em tempo de pandemia, esse sistema aqui está sendo mais utilizado. O fluxograma é muito bom para visualização. Muito bom. Então, vá, Fabiola, vá falando. E aí, se o cliente está atrasado, ele tem que aguardar a disponibilidade de um barbeiro, né? E aí fica nesse looping, ele tem que aguardar. Se ele não tiver, ele senta na cadeira e aí ele diz o serviço que ele quer, já no atendimento. Aí ele realiza o atendimento, ele vai checar, poxa, ficou legal? Gostei. Se ele gostou, ele vai até o caixa. Ah, não gostei, não curti. Beleza, a gente faz de novo. Isso estende o atendimento. Aí tá tudo ok, dirigir ao caixa, ativar pagamento. Informa a forma de pagamento, realiza o pagamento e sai do estabelecimento. É basicamente isso o plano de atendimento dele, do funcionamento da barbearia. Façam fluxograma, porque vai facilitar muito a vida de vocês para entenderem e até montar a modelagem. Aqui foi a modelagem da King Barbearia. Se quiser interromper, você fala, viu, Fabiola? Tá bom. Aonde ele tem? Quer falar? Então fale. Não, tá ok, qualquer coisa eu interrompo. Hã? Não, tá ok, qualquer coisa eu interrompo. Certo, então vamos lá. Aqui na King Barbearia, eles têm o foco no atendimento do público masculino. Então, veja a importância de você trabalhar com marketing. Não é só produção aqui, o marketing ele também está envolvido. Ele tem um segmento de mercado, que é o público masculino. E a operação e a capacidade máxima, para ser eficiente, são de 5 barbeiros que trabalham em um turno de 9 horas, já subtraindo aqui o horário de almoço, de segunda a sábado. Como são 5 barbeiros, a quantidade de barbeiros deve estar disponibilizada de acordo com o número de cadeiras do serviço, porque não ajuda também ter muito barbeiro e não ter as cadeiras para poder... cada barbeiro, que é a ferramenta de trabalho, está inserido dentro desse processo. Se eu já estou falando em cadeiras, então eu já estou falando barbeiro e cadeira, já estou falando que são recursos, que é um limite que se tem, né? E a partir daí, ela definiu os tipos de serviços para poder fazer a FO da realidade desse processo.
A FO dela, eles trabalharam 3 produtos: corte, cabelo e barba, corte de máquina com tesoura e corte masculino degradê. Quer explicar o que é esse degradê aí, Fabio? É literalmente o degradê no cabelo. Eles começam na 0 e vão subindo a máquina para 1, 2, dependendo. Aí fica uma partezinha mais pelada e outra com mais cabelo. Certo. Então, os valores são R$10,50 para esse corte com cabelo e barba, R$8,50 para esse corte de máquina e tesoura e R$7 para o corte de degradê. Lembrando a vocês que não é o valor do produto que ele está vendendo para o cliente, é tirando os custos. Então, ela pode ter um corte de R$35, R$40, por exemplo, não sei se esse é o valor do corte, e ficar só com R$10,50. Então, ele vende para o cliente o valor que paga, mas já tem que tirar, dentro da sua função objetiva, todos os custos que estão presentes para manter a micro e a pequena empresa. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Eles colocaram aqui dentro da tabelinha, né, onde deixa claro quem é o FO, X1 para corte, cabelo e barba. Você vê que são produtos combinados. O outro, X2, máquina com tesoura. E o terceiro, que é o degradê que eles chamam de X3. Botou aqui. BI não tem valor. E aí, eles delimitaram, no caso aqui, 3 restrições. Funcionário, cadeira, que a gente já tinha visto lá, e tempo de atendimento. Então, um funcionário para esse primeiro serviço, um para esse e um para esse. Agora, tem no total de 5. Podem chegar novos funcionários que podem fazer qualquer um desses 3 serviços, mas não pode ultrapassar a quantidade de 5 funcionários. O tempo de atendimento. Aqui é por hora, né, Fabiola? 1 hora para corte de cabelo, 30 minutos. Veja o que ela transformou: 30 minutos para 0,5 para corte com máquina de tesoura, e 0,5, que é 30 minutos também para corte masculino. Aqui ele não pode ultrapassar 9, o quê, Fabiola? 9 horas. 9 horas, é isso? Isso. 9 horas. E aqui, cada cadeira para ter os funcionários, e tem um total de 5 cadeiras no estabelecimento. Consideração que o número de funcionários e o número de cadeiras são diretamente relacionados. Exatamente. Ele já deixou claro, porque não tem como cortar cabelo sem as cadeiras. E aí ela montou aqui o sistema no Lindo. Funcionário, o de tempo. Sim, no Lindo, se vocês quiserem escrever, que eu não mostrei isso na outra aula, é só botar exclamação depois do seu modelo para você saber do que se trata, e a palavra funcionários. Aí o software ele vai entender que quando você coloca a exclamação, quer dizer palavras. Eu esqueci de dizer isso na última aula, porque eu só mostrei mesmo de uma forma mais direta o sistema, como é que funcionava no Lindo. A exclamação funcionário, exclamação de tempo para a segunda restrição, exclamação de espaço. Lembrando, maximização, não precisa botar o L de lucro, já coloca os números diretos, não precisa botar número maiúsculo ou minúsculo, o sistema ele lê e acredita que é da mesma forma. E no final, como qualquer filme feliz end, e para colocar as restrições, sempre coloca a palavra ST, que é para poder saber, o computador saber que ST corresponde às restrições técnicas. E aí eles acharam que por hora eles têm um lucro de R$ 52,50, não é isso? Lucro por hora. E aí eles foram fazendo todo o cálculo. Olha só que coisa. O Lindo disse que é só para trabalhar com X1. X1 é corte de cabelo e barba. Mas o cliente, quando ele chega, ele vai querer outras coisas. Vai querer um corte degradê para fazer desenho, sei lá, né? Com o X3, ou o corte X2, que eu não lembro o que é o X2. Corte de máquina com tesoura. O barbeiro não vai dizer, eu não faço. Afinal, ele está lá numa barbearia, tem vários serviços. O Lindo, ele está dizendo... O lucro máximo adquirido por dia de trabalho. Por dia não, por hora. Não, nesse caso é por dia de trabalho, sim. É por dia, né? É, porque ele só disse para você fazer 5 cortes.
do X1. Certo. Então, por dia, é isso aí. É isso aí, Uma né? dúvida, Fabiola, é por dia de trabalho por cada funcionário ou de todo estabelecimento? Estabelecimento. Ok, obrigada. Mas isso lembrando que já está incluso aí o pagamento dos funcionários, os custos de água, luz, telefone, entenderam? Entendi. Pronto. Aí, aqui ele diz que é melhor X1. Ele fez aqui análise, né, para ver quantos recursos vão sobrar. E aí o programa, me lembra aqui, Fabiola, ele disse que sobra 4. 4 é a segunda. 4 horas. É a segunda restrição técnica, não é isso? Ele disse que no dia é para trabalhar somente 5 horas, outros 4 eu posso fazer o que eu quiser. Pois é, ó. Ele trabalha 9 horas, então não é necessário trabalhar 9 horas. Se ele trabalhar somente com X1, que é o primeiro produto, que custa R$10,50, que vocês podem ver que é o maior de todos, ela vai ter um descanso aí de 4 horas no dia. É viável? Não sei. Aí tem que ver exatamente o que é necessário, né? E utilizaria todos os recursos. Também. Eu utilizaria todos os recursos, tanto cadeira como também os barbeiros. Diga. Não, desculpa. Lembrei aqui. E aí ele me disse que eu posso aumentar a cadeira em até 10 vezes aqui, mais ou menos, não é isso? Tá. Você está falando aqui, né? Isso. Pois é. Se ela fizer a opção de aumentar a quantidade de cadeiras, ela vai aumentar por cada cadeira um lucro de 10,50. Entendeu o que eu estou falando? Se ela botar uma cadeira a mais, o lucro dela vai aumentar a R$10,50. Se ela botar 2 cadeiras, ela vai ter um lucro aí de, multiplica por 2, R$21. Se botar 3 cadeiras, ela vai ter um lucro de 31,5. Essa coluna aqui, que eu acho que eu não expliquei na outra aula, ela quer dizer justamente isso. Se você fizer a opção de aumentar o seu recurso aqui, você vai aumentar a sua lucratividade. Entenderam? E aí, pessoal, tudo ok? Não entendi, Pro. O que você não entendeu? Essa parte aí do lucro. Ele te dá, como gestor, uma forma de análise. Se você, porque essa restrição aqui é funcionários, vou botar F. Essa daqui é de tempo. E essa daqui é de cadeira, vou botar C, certo? Ele disse que vai utilizar todos os funcionários. São quantos funcionários? 5. Que bate com o número de cadeiras, também 5. Concorda? Sim. E aqui o tempo, ele usa 9, vai sobrar quanto? 4. Vai usar no dia 5 horas só e vai sobrar 4 horas. Se eu, como gestora, quiser colocar mais funcionários, ou mais cadeira, perdão, ele disse que você tem que mexer na cadeira. Se você aumentar a cadeira, o seu lucro vai aumentar R$10,50, é o que ele está dizendo. Tá vendo aqui? Por cadeira que você colocar. Entendi. Mas aí a gente tem outro problema. No Lindo, lembra que eu falei que cadeira e funcionários são diretamente ligados? Exatamente. A questão é se aumentar a quantidade de funcionários, eles não vão poder trabalhar porque não aumentou a quantidade de cadeiras. Então, o número 2 e o 4, eles deveriam estar iguais. Porque Exatamente. um precisa do outro. Exatamente. E também tem que ver a infraestrutura do salão. Será que tem um outro espaço para colocar uma nova cadeira? É uma outra questão também. Então, aqui ele está te dando uma opção para tomada de decisão e para planejamento. Mas não necessariamente você vai seguir isso. Ele está dizendo que esse é o melhor caminho. Mas você vai ter que analisar outros dados e fazer novas simulações no próprio Lindo. Inclusive, aumentando o número de funcionários para ver se esse valor aqui vai continuar. Então, você pode botar no Lindo e fazer simulações. Tá claro, gente? Sim, Pro. Então, vamos lá. Então, ele faz uma interação somente, um simplex para poder fazer, e aqui ele faz análise de sensibilidade.
lembrando da aula passada. Botar o sinal de mais aqui para vocês lembrarem. Increase, decrease. Tá vendo? Aumenta e diminui. Então, X1 ela já botou aqui, que é corte de cabelo e barba. Lembram que um soma e o outro diminui? 10,50. Aqui em relação à função objetiva, ela tem um lucro de R$10,50, que pode ir ao infinito se ela somar, aqui ela botou, e se ela diminuir 2, que é esse daqui é o sinal de decrease, 10 menos 2 dá 8,5, tá vendo? R$8,50. Então, o intervalo vai de R$8,50 ao infinito. Análise de sensibilidade em relação ao corte de máquina e de tesoura. Custa R$8,50. Se eu aumentar 2, que é o máximo que eu posso ir no intervalo, ele vai ficar o valor de R$10,50. E diminui até o infinito. Infinito, o máximo que ele pode chegar é não ter corte, que é 0. Dentro da área de gestão, se a gente fizesse uma análise matemática, seria diferenciada. Já o valor de corte do X3, que é o degradê, é R$7. Então, ela pode aumentar R$3,50. Então, 7 mais R$3,50 deu R$10,50. E ir até ao infinito, né? Que é o infinito aqui, mas dentro de PO, por causa da restrição de não negatividade, a gente só pode ir até 0. Então, seria de 0 até R$10,50. Pode voltar, por favor? Certo. E dá para explicar por que o X2 e X3 são 0? Porque ele diz lá no começo que é só para a gente fazer o X1, só fazer corte de cabelo e barba. O resto não importa. Então, por isso que ele pode dizer que você vai fazer 0 aqui. Porque simplesmente você não vai executar. Exatamente. A falta de recurso, mas também que você não vai fazer, né? Que você não vai fazer esse produto. Porque ele te dá essa viabilidade dentro desse intervalo, que é, no caso, do corte cabelo e barba de R$8,50 até o infinito. Infinito também, gente, você não vai aumentar um preço infinito, porque ninguém vai cobrar. Então tem que ver até quanto o seu cliente ele está disposto a pagar. E tem toda a análise de mercado. E aqui ele vai de 0, justamente porque Fabiola falou, porque ele diz que você pode, tanto no X2 como no X3, não trabalhar. É uma outra forma também de análise que pode chegar também a não ter o serviço. Aqui, já que aqui a gente fez nossa FO, aqui na análise de acessibilidade a gente vai fazer nossas restrições técnicas, que são nossos recursos totais. O primeiro recurso é da RT1, que ele tem 5 funcionários. Então, a mesma coisa, deixa eu botar o sinal aqui de mais, e aqui o sinal de menos. Então, essa coluna aqui você vai sempre somar com o número daqui, e a outra você vai subtrair. Então, ele vai de 5 a infinito. Aqui eu não botei, tá vendo, Fabiola? Eu esqueci. De 5 a infinito, e pode ir até 0. Você somando aqui 5... Não, de 5... increase, infinito. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Infinito e diminui 0, Vai ficar de 5 a infinito. O mínimo é 5. Ele não quer que diminua, não. Não é isso? Isso, o mínimo que você precisa trabalhar é com 5, não pode ser menos que 5. Até porque ele diz que você tem que trabalhar com 5, porque você vai fazer, eu acho que são 5 cortes que demoram 1 hora. Aí ele usou um funcionário para cada. E aí ele diz que você pode aumentar quanto você quiser. Se você tem espaço, vai com Deus. Já o daqui, ele começa, diminui 9 menos 4, 5, a infinito. Esse aqui é o tempo, né? Isso. Quer dizer que você pode trabalhar no mínimo 5 horas por dia, e também você pode trabalhar quantas horas você quiser. O dia tem 24 horas, você que use. Mas não vai nunca chegar a infinito, que ninguém aguenta, né? Por causa da fadiga e outras questões. E aqui de 5 a 0, cadê? Seria de 0. 0 e o máximo 5 cadeiras. E a gente volta para aquele outro problema, que o 2 e o 4 estão diretamente ligados. Então, você não pode trabalhar com no máximo 5 cadeiras se você diz que está para aumentar a quantidade de funcionários. Então, você teria que aumentar também o mesmo número de cadeiras. E aí teria que fazer uma nova simulação para poder, acrescentando também o número de funcionários, para ver se vai dar o mesmo resultado ou não. É isso. Perguntas? Eu recapitulei a aula passada.
um pouco do lindo e trabalhando aqui maximização. Até para vocês terem uma noção de como tentar fazer o modelo de vocês. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Eu não vou dar Vogel agora, porque como eu recapitulei a aula passada e agora eu acho que vai ficar muita coisa assim na cabecinha de vocês, não? Eu tenho certeza. Se fosse presencial, eu daria 2 técnicas, no mínimo, por dia. Mas aqui, remotamente, é mais difícil. Então, eu tenho que sempre fazer uma pequena recapitulação das aulas passadas, para, a partir daí, fazer com que vocês tentem lembrar um pouquinho. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, porque vocês já podem fazer o joguinho 1, o joguinho 2 e o joguinho 3, se vocês quiserem, viu, gente? Eu não, acho que o 3 não pode não, que é designação. Mas já pode fazer o joguinho 1 e o joguinho 2. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, porque aí eu vou passar um filmezinho de transporte. Gente? Por enquanto não, Pro. Tá tudo, então, tranquilo. Eu posso ficar tranquila, né? Pode. Qualquer dúvida, a gente recorre à Fabiola. E por enquanto, sim, Pro. Na próxima aula, a gente abusa um pouquinho. Porque eu já estou, assim, agilizando os assuntos para que vocês possam também fazer o modelo, por isso que eu posterguei, né? Estou procurando aqui um filmezinho. Eu posterguei a entrega do modelo, mas... Deixa eu ver se é esse aqui, 2. Cadê o capítulo 3? Mas vocês... Por isso tá aqui. Vocês já podem ir pensando não só no modelo, mas também... Como é que eu posso explicar para vocês? Da forma como vocês pretendem também escrever o trabalho. O fato de já ter trabalhos na área, eu acho que facilita bastante, entendeu? Tá, então eu vou seguir em frente, vou passar o filmezinho de transporte, vou abrir a lista de presença para vocês já botarem aí presente, certo? O filmezinho deve ter uns 10 minutos, 15 minutos, e depois a gente comenta rapidinho. A lista, o registro de presença começou, envia a palavra que exatamente, presente, exatamente, a palavra-chave é presente. Eu nunca tinha visto que ele botava isso aqui para mim, não. Isso é novo, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu colocar o filme. Vocês já sabem, né? Eu colocando o filme, eu tenho que fechar meu microfone e fechar também meu vídeo. Estou fechando, hein? Olá, tudo bem? O transporte é um dos setores mais importantes da economia, já que ele afeta praticamente todos os outros setores, como a agricultura, a indústria e a prestação de serviços. Devido à sua importância, os processos de transporte estão entre os temas mais estudados pela pesquisa operacional. Os algoritmos desenvolvidos para a otimização do transporte têm como objetivo a minimização de fatores como o custo, o tempo e o caminho. Minimizar esses fatores é uma tarefa essencial nas empresas, já que processos de transportes deficientes podem gerar grandes estoques, que têm alto custo e, por consequência, fazem com que o preço do consumidor aumente. O aumento de preços faz com que a empresa perca competitividade. Vamos ver um depoimento sobre a aplicação da pesquisa operacional em uma transportadora. A pesquisa operacional, ela é ampla. Ela é a utilização de ferramentas matemáticas a partir de algoritmos, de lógicas pré-determinadas no sentido de otimização de recursos, diminuição de custos. Então, nesse sentido,
ela é fundamental, ela é a base do raciocínio. Por exemplo, se você pensa no modelo americano de administração de empresas, a pesquisa operacional é básica. Ela é o grande foco do curso, porque a lógica é de melhoria de processos, otimização de recursos, diminuição de problemas, prevenção. Então, tudo que você conseguir imaginar em termos da área de transportes, no sentido de diminuição de problemas, de evitar riscos e de otimização de recursos, de menos custos, de maneira geral, menos gastos, você vai utilizar uma base matemática de previsão. E a pesquisa operacional se enquadra nisso. Do ponto de vista didático, a gente ensina os alunos a trabalhar com as matrizes e com os vários métodos, fundamentalmente para ele poder utilizar-se de softwares. Então, ele tem que entender a lógica de como que faz, para a partir daí ele poder preencher as variáveis nos softwares, e os softwares que vão fazer isso. Você imagina que você estuda matrizes fundamentalmente de 3 caminhões ou 10 caminhões em 4 centros de distribuição em 5 pontos de vendas diferentes. Então, como que você vai otimizar a utilização desses caminhões para os centros de distribuição para chegar nos pontos de venda? Então, essa que é a lógica. Agora, quando você raciocina em grandes empresas, 30 caminhões, 40 pontos de distribuição e 200 pontos de venda diferentes, então isso só se consegue por intermédio de softwares utilizando esses algoritmos. Os problemas de transporte mais comuns envolvem o envio de itens de diferentes origens para diferentes destinos. Veja o exemplo. Esse gráfico representa o envio de itens das origens A, B e C para os destinos D, E e F. Nesse esquema, encontrar a melhor solução envolve descobrir quanto cada uma das origens deve entregar para cada destino, de modo a obter o menor custo ou o menor tempo, dependendo do tipo de logística utilizado pela empresa. Afinal, a logística eficiente busca atender aos pedidos com o menor custo, e a logística responsiva busca atender aos pedidos no menor tempo. Vamos ver um exemplo de problema de transporte. Uma empresa de cadeiras para escritórios possui fábricas em São Paulo, Goiânia e Salvador. Essa empresa compra insumos de fornecedores nas cidades de Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, e envia seus produtos para centros de distribuição em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Salvador e Belém. A empresa compra todo mês do fornecedor de Porto Alegre matéria-prima para fazer 20.000 cadeiras. Do fornecedor de Curitiba, matéria-prima para produzir 35.000 cadeiras. E do fornecedor de Belo Horizonte, matéria-prima para produzir 15.000 cadeiras. Essa matéria-prima deve seguir para as 3 fábricas. Mas qual a quantidade de matéria-prima a ser enviada de cada fornecedor para cada fábrica? Já que a unidade de São Paulo tem capacidade mensal para produzir 30.000 cadeiras, a de Goiânia 15.000 e a de Salvador 25.000? Além da capacidade produtiva, o outro elemento a ser levado em conta é o custo do transporte de cada fornecedor para cada fábrica, já que a empresa utiliza uma cadeia logística eficiente. Esse é o típico problema de transporte: buscar a melhor solução matemática para obter o menor custo no transporte de matérias-primas de diferentes fornecedores para diferentes fábricas. Considerando fatores como a demanda, que nesse caso é a capacidade produtiva de cada unidade, e os diferentes custos de transporte. Mas temos ainda que observar a outra ponta do processo, já que os produtos devem ser enviados das 3 fábricas para os 5 centros de distribuição. A demanda de cada centro, baseada em análises mercadológicas constantes, que levam em conta as médias mensais anteriores, entre outros elementos, é diferente. A produção mensal, somada de todas as fábricas, totaliza 70.000 cadeiras. Dessas cadeiras, 32.000 devem ser enviadas para o Centro de Distribuição de São Paulo, 12.000 para Salvador, 10.000 para Porto Alegre, 10.000 para Brasília e 6.000 para Belém.
Os custos também são diferentes no envio de produtos de cada fábrica para cada centro de distribuição. Para termos uma melhor compreensão da complexidade do problema, vamos ver um gráfico que mostra todas as opções de transporte entre fornecedores e fábricas e entre fábricas e centros de distribuição. Se levarmos em conta todas as opções, a matéria-prima pode ser enviada de qualquer um dos 3 fornecedores para qualquer uma das 3 fábricas. Do mesmo modo, os produtos, ou seja, as cadeiras, podem ser enviadas de qualquer uma das 3 fábricas para qualquer um dos centros de distribuição, respeitando-se as demandas das fábricas e dos centros de distribuição. É interessante notar que a demanda do Centro de Distribuição de São Paulo, que é de 32 mil unidades, é maior que a produção da fábrica de São Paulo, que é de 30 mil. Já a demanda do Centro de Distribuição de Salvador, de 12 mil cadeiras, é menor do que a produção da fábrica, que é de 25 mil. Há uma fábrica em Goiânia onde não existe um centro de distribuição. Em compensação, Brasília, onde há um centro de distribuição, fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital de Goiás. Casos como esse podem ser resolvidos pelo método Simplex, uma ferramenta matemática utilizada em pesquisa operacional desde seu início. Mas, devido à sua estrutura, existem métodos específicos para problemas envolvendo origens e destinos, como o método do custo mínimo, o método do canto noroeste, o método Vogel e a designação. Todos esses métodos podem ser resolvidos no Excel ou em programas específicos de pesquisa operacional. A resolução, por qualquer um dos métodos, envolve encontrar uma solução inicial e, em seguida, verificar se essa é a melhor solução. Caso a solução encontrada inicialmente não seja a melhor solução, busca-se uma nova solução. Por vezes, diferentes métodos são utilizados na resolução do mesmo problema para verificar qual deles apresenta a solução que tem o menor custo, tempo ou caminho. Os métodos de transporte também podem ser utilizados na resolução de problemas de localização. Esses problemas envolvem a escolha da localização de uma instalação empresarial, como uma fábrica, um centro de distribuição ou até mesmo uma loja. Problemas de localização levam em conta fatores diversos, como a distância entre a instalação que se deseja construir, o mercado consumidor e os fornecedores, por exemplo. Vamos nos basear no exemplo que vimos anteriormente, mas imaginar que a empresa de cadeiras ainda vai construir suas fábricas. Por meio de pesquisas, a empresa descobriu que os melhores fornecedores, com diferentes capacidades de atendimento aos pedidos que a empresa pretende fazer, estão em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. E os principais mercados consumidores, já com suas demandas projetadas, estão em Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Brasília e Belém. Utilizando os métodos de resolução de problemas de transporte, é possível determinar a localização das 3 fábricas que a empresa pretende construir. Nesse caso, a localização adequada de cada fábrica tem como objetivo minimizar custos de transporte entre os fornecedores e as fábricas e entre as fábricas e os mercados consumidores. Em estudos desse tipo, existem ainda diversos fatores a serem considerados, como os meios de transporte disponíveis, as características dos produtos a serem transportados, os custos de armazenagem e o tamanho e a frequência dos carregamentos. Os métodos de transporte, em especial a designação, também são amplamente utilizados na alocação de recursos, até mesmo na área de recursos humanos. Eles servem, por exemplo, para definir turnos de trabalho em call centers, serviços de atendimento a emergências, hotéis e também na montagem de grades horárias de professores. Dessa maneira, é possível delimitar as reais necessidades de horas de trabalho,
otimizando questões como as horas extras e as contratações. Vamos conhecer uma experiência em que métodos de transporte da pesquisa operacional foram utilizados na montagem do horário de professores de uma escola de ensino fundamental. Na Escola Planalto dos Pinheiros, no município de Araucária, eu trabalhei então com otimização da grade horária dos professores. Ou seja, nós tínhamos na época 18 professores e 10 turmas. E eu tinha que designar esses professores nessas turmas, de tal forma que todas as restrições que são exigidas fossem satisfeitas. Como restrições nós temos, por exemplo, o professor ele pode estar numa única turma num certo momento. E uma turma tem que ter também um único professor. Todas as turmas têm que ter as 25 aulas durante a semana. Então são restrições que a princípio assim parecem muito fáceis, de estarem sendo resolvidas, Mas também nós tínhamos o problema da abordagem qualitativa dentro desse nosso problema. Por quê? O professor lá ele trabalha 3 dias, folga um dia e tem um dia de hora de atividade. Esse dia de hora de atividade é o dia que ele está na escola para corrigir prova, elaborar suas aulas. Então, os professores queriam que realmente eles trabalhassem só os 3 dias, estivessem o outro dia na escola e um dia em casa. Então, essa era um tipo de restrição qualitativa, E as dificuldades ali encontradas, na verdade, é na elaboração do problema, do modelo matemático, Porque, assim, eu tive, acho, quase 2.000 variáveis, Então, é um problema muito grande, E ele não dá para ser resolvido de forma que eu verifique, assim, todas as possibilidades, porque ele é um problema combinatório. Então, assim, todas as possibilidades de fechar um problema desses, nossa, é muito grande, Os números, assim, a quantidade de possibilidades são enormes. Esse trabalho apresentou excelentes resultados, tanto em termos da diminuição do tempo de elaboração da grade, quanto no nível de satisfação dos professores envolvidos. Na área de recursos humanos, um aspecto qualitativo como esse, o nível de satisfação dos colaboradores da empresa, possui grande importância. Veja o que tem a dizer a gestora da escola em que esse projeto foi implantado. Com a pesquisa operacional, o professor diz, não, mas eu não posso trabalhar neste dia, este horário, não consigo chegar aqui, por exemplo, na primeira ou na segunda aula. Você acrescenta essa restrição no programa e em 2, 5 minutos ele lhe dá uma outra opção de trabalho. Então isso facilita bastante e a satisfação dos professores com certeza, porque a gente consegue trabalhar com isso de uma forma mais tranquila, mais rápida. Como vimos, os métodos de transporte utilizados em pesquisa operacional, apesar de terem esse nome, servem para otimizar processos, não apenas no setor de transportes propriamente dito, mas nas mais diversas áreas empresariais. Eles podem ser utilizados na resolução de problemas logísticos, na tomada de decisões estratégicas, como a localização de uma unidade empresarial, na área de recursos humanos e em muitas outras. Até logo! Aí, gente, então tudo certinho. Todo mundo respondeu a chamada. Vocês têm alguma pergunta para fazer em relação ao filme? O que vocês acharam do filme? Não, Pro, foi um filme excelente. Excelente, obrigada. Tem mais alguma pergunta a vocês fazerem? Designação ainda vocês não viram, mas vão ser os próximos caminhos das próximas aulas. Então, na próxima aula eu posso dar ou Vogel, ou Canto Noroeste, ou designação. Canto Noroeste, com certeza, vai ser uma aula sozinho, só ele. E aí, se eu conseguir dar, para vocês até não ficarem com Tico e Teco, como o Thiago falou, cabeça com PT, que eu não vou fazer isso com vocês, aí eu dou Vogel com designação, se der para dar os dois juntos. Se não, eu deixo para depois, e vou vendo o que é que eu posso fazer. Pergunta, gente, eu vou tirar a lista. Todo mundo já respondeu presente? Tem alguma pergunta também para fazer para mim ou para a Fabíola?
Todo mundo respondeu presente. Eu vou baixar a lista, hein? Depois que eu baixo, é mais difícil ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou baixar então. Baixando aqui a lista. Baixei a lista. Sim, gente, vocês têm perguntas? Deixa eu interromper aqui a gravação, porque ela já fica renderizando para depois.